Boa tarde, gente. Estamos aqui no quadro Orlando Esculacha, indignado com a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, que é uma máfia. É uma máfia que ganha mais dinheiro do que os clubes que são aqueles que arrecadam. Estamos acompanhando aí os acontecimentos últimos, onde os clubes falidos, os clubes quebrados, os clubes devedores dependem da FERJ, que é a Federação do Rio de Janeiro, e que decide contratos, decide quando que os clubes têm que cobrar de ingresso nos estádios, como no Maracanã. E eu queria aproveitar, inclusive, lembrar que nesse final de semana, o grande treinador, talvez o mais importante treinador do Brasil, Vanderlei Luxemburgo, fez um protesto tapando o rosto. Vocês podem ver a imagem aí com o Luxemburgo tapando a cara, tapando a boca, que de repente é até uma boa, porque ele fala muita merda também. Ele fala muita merda, mas enfim, Luxemburgo fazendo protesto. E no clássico, teve o Fla-Flu, e eu tô aqui só para registro histórico, 3-0 Flamengo, ok? Apenas por registro histórico, porque esse programa de atualidade é sempre bom lembrar. Os jogadores também fizeram o protesto, então o meu Orlando Esculacho dessa semana é contra a FERJ, é contra a Federação do Estado do Rio de Janeiro e a favor, ou em favor, né, da criação da Liga dos Clubes de Futebol. Porque na hora que se criar uma liga independente dessas federações corruptas, dessas máfias, nós iremos para frente. Eu lembro do exemplo do basquete, que foi criada a NBB, né, que é uma liga à parte, que hoje é um grande sucesso, inclusive com a participação da imprensa que cobre a NBB e é o grande evento esportivo de basquete do país. Então, aqui defendendo a criação de uma liga independente e esculachando a FERJ. Até a próxima semana com Orlando Esculacha. Orlando Esculacha hoje está mais calmo, está mais sereno. Eu tomei Rivotril. Um abraço a todos. E aí, galera, tudo bem? Boa semana a todos aí. Começando mais um programa Aconteceu, Orlando Explica. Esse assunto de hoje é um assunto realmente importante, um assunto que está super em evidência, que é a crise hídrica e que tem a ver também com a crise energética, né? Porque uma coisa é ligada à outra. Então, começar justamente falando sobre política nacional e sobre especialmente a falta de água, a crise hídrica. E lembrando que nesse caso da crise hídrica, a gente enfrenta uma seca aí que não existia desde os anos 30. É a maior seca que já houve na região sudeste. Não que isso não seja comum no Nordeste, né? No Nordeste a gente vê o tempo todo esse tipo de problema, que é a falta de chuvas. Mas agora na região sudeste chamou bastante a atenção. E aí, por exemplo, Rio, São Paulo, até mesmo regiões ao sul do Brasil, estados ao sul, também sofreram com isso. E existem inúmeras campanhas que estão sendo feitas aí para tentar diminuir a utilização da água, já que se usa a água como se fosse um bem infinito e que não é, né? Nós estamos percebendo cada vez mais que a água está se tornando uma coisa cara, uma coisa rara. Você vê que, por exemplo, o pessoal que lava carro na rua, que toma banhos demorados, isso aí tem feito várias campanhas para tentar educar o povo a mudar o comportamento, porque é um problema sério. Aí você fala, mas 2/3 da terra é formado por água. Mas não é bem assim, entendeu? Não é água potável, não é água doce, e mesmo a água potável, ela não está de fácil acesso. Grande parte dessa água está em lençóis freáticos, em aquíferos ou mesmo em geleiras congeladas. Então não dá para você ter acesso a essa água. E o processo de dessalinização da água é um processo caríssimo. Hoje em dia não é fácil, né? Não tem a menor possibilidade de você dessalinizar a água e utilizar para o consumo próprio. Então hoje é um grande problema, é a crise hídrica. Eu diria que é um problema, eu falo aí política nacional, mas não é um problema nacional, é um problema internacional. Essa semana agora que passou a Califórnia, o governador Jerry Brown também baixou um programa de racionamento da água, né, diminuindo aí o consumo de água e proibindo que seja utilizado água nos jardins. Olha que interessante, porque há uma falta de água gravíssima. Em São Paulo, o problema ficou mais grave ainda porque
as reservas praticamente secaram, principalmente a da Cantareira, que ficou famosa. Está até o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que inclusive está de luto porque perdeu essa semana o filho num acidente de helicóptero. Vocês devem ter acompanhado essa tragédia. E as últimas chuvas de março até melhoraram um pouco do nível da Cantareira e de outros reservatórios que banham a cidade de São Paulo. Houve, inclusive, acordos feitos entre os estados de São Paulo, Rio e Minas para a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul. Eu ia falar São Francisco, né, que é o tema que tem aí também, um tema forte também sobre o Nordeste, mas do Rio Paraíba do Sul. Então a questão da água é um tema realmente muito importante a ser debatido. É bom lembrar que o Brasil, mais uma vez, é um dos países mais privilegiados do planeta por ter uma quantidade de água absurda. 12% da água de superfície do mundo está no Brasil. Só que o grande problema da água no Brasil é que ela é mal distribuída. Existe uma distribuição ruim. Qual é a região do Brasil que concentra a maior quantidade de água? É a região norte. Mas a região norte tem um percentual de população bem menor do que outras regiões. Então é uma grande contradição, né? Você tem uma grande quantidade de água no norte e falta água em outras regiões do Brasil. E pensar numa distribuição dessa água a partir do norte também não é um sistema simples. Já se pensou, né, em construir aquedutos, né, esse tipo de sistema que possa tirar água de lá e trazer para cá. Mas também não é simples. Então essa é uma grande discussão. E outro detalhe interessante, grande parte da água utilizada, em média 70% da água, é usada para a agricultura. Né? Agricultura, uma outra parcela é para a indústria e aí em torno de 8% que é consumo humano. Então você vê que a água é um bem caro, escasso, que merece evidentemente a atenção e a educação das pessoas com relação à utilização dela. E eu lembro que desde a época do colégio, que eu aprendia com os professores de geografia, e isso já se vai uns 3 anos, que eu tinha aula no nível médio, que o professor dizia, olha, a água vai acabar. No futuro, a grande guerra vai ser a guerra pela água. Eu lembro que até eu vi na minha terra infância um dos filmes mais horrorosos da minha vida, chamado Waterworld, com Kevin Costner, que não tinha mais água doce, que a briga era por água. Lembra desse filme? Filme ruim, rapaz, um filme horroroso, né? Filme Waterworld, depois você vê esse filme muito ruim mesmo. Então, a dica, a questão da água aí. Aí você vê, ó, o período tradicionalmente chuvoso, que vai de outubro a março, foi caracterizado por uma estiagem atípica, né? Março salvou um pouco a situação, salvou a lavoura, né? Literalmente, né? Porque a água vai principalmente para a agricultura. E porque houve um aumento na quantidade de chuvas, nós vimos aí os níveis da Cantareira e até mesmo aqui no Rio de Janeiro, Guandu e outras reservas aumentando um pouco. Mas ainda assim está no nível de 12%, 13%, é que teve abaixo da crítica. Teve inclusive no chamado volume morto. Aprendemos palavras novas, né? Volume morto é quando já está abaixo do volume da água. Eu já tinha escutado o volume morto, mas numa discussão pessoal com a minha namorada. Mas já existe já essa questão já do volume morto no nível da água, entendeu? Orlando, isso é um volume morto? O que é isso? Estamos discutindo a crise hídrica, né? Já temos 5 minutos. Ok, então aqui continuando. Aí são ONGs, né, que defendem isso, The Nature, TNC. Crise hídrica no estado de São Paulo, restam apenas 38 dias. Isso foi uma manchete do ano passado mostrando que a contagem era regressiva, ou seja, a coisa estava realmente acabando, a água, havia uma preocupação absurda, agora melhorou com as chuvas de março, as chuvas recentes. Tá até aí, ó, manchete do ano passado. Maior crise hídrica de São Paulo expõe lentidão do governo e sistema frágil. Isso que eu queria pontuar. Além de ter o problema natural da seca, da estiagem, é bom lembrar que os governos também não se prepararam. São Paulo é governado há décadas por um partido que é o PSDB. Então, para você não me acusar aqui como um apresentador coxinha, eu vou esculhambar o PSDB também. Não há um planejamento e aí em cima do caos é que tenta se fazer soluções como, por exemplo, racionar a água e cobrar mais por ela.
Então não há um pensamento de longo prazo, médio prazo, para o problema que está por vir. E você precisa de planejamento, inclusive para poder passar num concurso público. E aí, no caso dos concursos públicos, só apenas... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa positiva? Inclusive, nós temos aqui alguns concursos no canal dos concursos e deve ter agora o concurso do DPU, MPU e INSS, que são os 3 concursos aí, carro-chefe, que estão para essa semana aí, estão sendo lançados aqui no canal dos concursos. Você tem aquele desconto tradicional do espectador do programa, que é Orlando 30, não é isso? É só colocar Orlando 30. Você, tá vendo aqui em cima esse link aqui? Onde está o link? Tá aqui em cima? Tá aqui em cima, tá em algum lugar, tá aparecendo a porra do link em algum lugar aí. Tá aparecendo a porra do link. Você, entendeu? Você aperta o link e utilize o cupom Orlando30 para conseguir o desconto que você quiser. E nós temos como carro-chefes esses concursos do DPU. O que quer dizer DPU? Defensoria Pública da União, motherfucker. E tem também o MPU, que é o Ministério Público da União, e o INSS, que são concursos interessantes que... Estou falando de planejamento, falando de disciplina. Pô, você com planejamento, você passa para qualquer concurso e, evidentemente, com bons professores, com cursos bem organizados. E eu sempre repito, tenho orgulho de trabalhar aqui no canal, porque o canal hoje está completamente diferente, com aulas regravadas, com um novo visual, inclusive com maior qualidade de vídeo, não é isso? Os alunos assistem a aula hoje com uma qualidade de vídeo que não tinha antes. Era uma qualidade assim, não vou falar mal de como é que era antes, mas era uma merda. E agora a coisa está muito melhor, então eu tenho certeza que esse new canal, não tem new Paquitas, new generation, não é new canal com todo tipo de boa imagem. E além disso, eu queria que você, pelo amor de Deus, curta, compartilhe, o que mais tem que fazer? Comente e se inscreva no canal do programa Aconteceu Orlando Explica, porque eu preciso da sua audiência. Eu preciso de sua audiência, a direção, eu sempre digo isso, está de olho nisso. Nós temos um prazo de validade, se nós não chegarmos aqui à meta de 5 milhões de inscritos, vai acabar o porra do programa, entendeu? E eu vou perder meu emprego, vou perder meus R$ 2.200 por mês. Eu estou desesperado, pelo amor de Deus. Você, então, faça a inscrição, comente, compartilhe, faça que... Inclusive, se você compartilhar, se você curtir, você pode ganhar, inclusive, não é isso? Uma bolsa. Uma bolsa. A gente vai sortear uma bolsa. Quem compartilhar o programa, que a gente está checando aqui, a produção está checando, quem compartilhar os programas vai ser sorteado e vai ganhar uma bolsa. Para o primeiro lugar, a gente ganha uma bolsa e para o segundo vai ganhar uma pochete. E o terceiro, uma noite de amor no motel, você que sabe. Ok? Aliás, no motel Lips, que é aqui perto da gente, aqui, que é barato, né? Brincadeiras à parte, a Bolsa de Verdade, o meu diretor Miguel está me mandando aqui mais seriedade. A Bolsa existe mesmo, tá certo? Quem compartilhar, a gente vai pegar lá quem compartilhou no Facebook e no YouTube. Entendeu? Então, quem se inscreveu já vai receber diretamente no celular que tem um novo programa. E aí você compartilhando, é isso? Aí você compartilhando esse programa, você já está participando aqui da promoção para ganhar uma bolsa, mas é bolsa 100%, né? Nesse caso, é bolsa integral e você escolhe o curso que você quiser. É porque eu não sei porra nenhuma, entendeu? Eu sei da crise hídrica, essas partes de informação do mercadológico é com a galera. Deixa eu continuar. Aí a Agência Nacional das Águas, ou de Águas, que é a que trata da questão hídrica no Brasil, e aí uma notícia mais recente, poluição e desperdício fazem da crise hídrica um problema de difícil solução. Então, aí mostrando a questão também da poluição, né, que é um problema também sério. É porque, uma última questão, só para acabar esse assunto da crise hídrica, muitas vezes é um mau planejamento das cidades, é uma urbanização sem nenhum tipo de controle. As pessoas se mudam para regiões que não têm acesso a essa água, o processo de favelização. Então, tudo isso cria um problema para a falta do recurso hídrico. É um problema sério, é um assunto importante e eu tenho certeza que você tem que ler mais sobre isso porque esse é um tema essencial. Desde 43 é o verão mais quente que nós já vivemos. E eu pessoalmente odeio o verão, eu não vejo a hora de chegar logo o inverno, o outono.
Eu adoro frio, eu acho que no frio a gente se veste melhor, com mais elegância, e, né, tem tudo de bom no inverno, toma menos banho, né, naquele... É verdade, naquele fondezinho, né, a gente pode um fondezinho com a namorada e tal, o único problema é que na hora de tirar a roupa, realmente, né, dificuldade, né, Kelly não ri. A agricultura é vilã ou vítima na crise. E aqui o percentual mundial do uso da água. Você vê que 70% é a agricultura, 22% é o uso industrial e o uso doméstico 8%. Esse gráfico é nível mundial. No Brasil é 72% agricultura. Então está perto da média, né? E você vê que o uso doméstico da água é bem menos do que o total. E só para encerrar essa imagem impressionante de uma cachoeira que secou em São Paulo, né? Você vê que a água realmente está acabando assim, ao ponto de uma cachoeira não existir mais. Então fiquem atentos ao assunto crise hídrica, estudem sobre isso, não só, deixa eu só dar um alô para a galera, não só o pessoal do concurso público, mas eu tenho visto muita gente que quer fazer também Enem e está assistindo o programa, que esse é um tipo de assunto que cai em todas essas provas. Tá legal? Um grande beijo, um abraço por trás e até a próxima aula.